Você já se perguntou por que tantas pessoas passam a vida lutando para escapar da pobreza, enquanto outras parecem encontrar o caminho para a prosperidade com facilidade? Imagine isto: você trabalha, se esforça, mas parece que nunca é o suficiente. A Bíblia revela algumas verdades poderosas sobre o dinheiro e as armadilhas ocultas que podem te manter preso nesse ciclo. E o mais surpreendente é que muitas dessas armadilhas estão embutidas nas crenças e hábitos que carregamos sem nem perceber. Mas hoje, vamos quebrar essas barreiras. Falaremos sobre as 12 armadilhas que estão bloqueando sua liberdade financeira e como a sabedoria bíblica pode te libertar delas. Não são apenas lições financeiras, são princípios divinos projetados para transformar sua vida em todos os sentidos. Você aprenderá o que faz a diferença entre a prosperidade e uma luta financeira constante, com exemplos reais de grandes homens de fé como Abraão, Salomão e Daniel. Se este conhecimento já faz sentido para você, inscreva-se no canal agora. Estamos em uma jornada para alcançar 10.000 inscritos até o final de dezembro e, com isso, levar a palavra de Deus e ajudar mais pessoas a prosperar. Então, pare tudo o que está fazendo, elimine qualquer distração e prepare-se para uma transformação que somente a sabedoria divina pode trazer. Você descobrirá verdades poderosas para mudar sua vida financeira e, ao final, aprenderá como alcançar a verdadeira prosperidade segundo a palavra de Deus. Não perca nenhum detalhe, porque Deus tem algo especial para você. Para muitos, a vida parece um grande quebra-cabeça com peças desconexas que, por mais que tentem, nunca formam uma imagem clara. E não é de se espantar, sem uma visão definida, é como remar um barco sem destino, lutando contra a maré e se sentindo perdido em um mar de dúvidas. A Bíblia nos mostra a importância de ter um propósito, e Provérbios 29:18 nos adverte que, onde não há visão, o povo perece. Deus nos deu o privilégio de estabelecer metas, de sonhar com uma vida de abundância, mas sem uma estrela do norte, como a liberdade financeira pode ser alcançada? Como você pode construir uma vida de prosperidade e significado? Abraão é o exemplo vivo do que significa viver com propósito. Deus lhe deu uma promessa grandiosa, mas ele não viu tudo acontecer de uma vez. Pelo contrário, Abraão teve que caminhar pela fé, sem ver o destino final. Quantos de nós estamos prontos para confiar mesmo quando não temos todas as respostas? Abraão avançou, acreditando que Deus guiaria seus passos. E ao fazer isso, ele foi abençoado com riquezas e uma prosperidade que impactou não apenas sua vida, mas também as gerações futuras. Esse é o poder de viver com um propósito claro, mesmo sem ver o caminho completo. Imagine o impacto de viver com uma visão centrada em Deus. Ter um propósito é o que nos dá força para enfrentar as dificuldades, para superar os obstáculos financeiros e emocionais que a vida coloca em nosso caminho. É essa certeza que nos move em direção à independência financeira com inteligência, para fazer o dinheiro trabalhar para nós e não o contrário. Quando você vive com um propósito, não é mais refém das circunstâncias ou das pressões financeiras. Você se torna o protagonista de sua própria história, sabendo que Deus caminha ao seu lado. Você pode estar se perguntando, mas como encontro esse propósito? Como obtenho uma visão que me guie? A resposta está mais perto do que você pensa. Deus, que é a fonte de toda sabedoria, quer te revelar o caminho. Você só precisa estar disposto a ouvi-lo, a depositar sua confiança nele. Ao fazer isso, você verá que cada passo será iluminado. E assim como Abraão,
você descobrirá que a verdadeira prosperidade não está apenas nas riquezas materiais, mas na paz e segurança que vem de viver por um propósito maior. Quantas pessoas você conhece que dedicam a vida inteira a um emprego, pensando que ali encontrarão segurança financeira? Isso é comum, mas pode ser uma ilusão perigosa. Muitas vezes, o emprego se torna uma espécie de muleta na qual se apoiam, mas que não garante estabilidade verdadeira. Na Bíblia, Salomão nos mostra que a segurança não está em um emprego fixo, mas na sabedoria e no entendimento que Deus nos dá. Em Provérbios 10:22, entendemos que a bênção de Deus que traz riqueza, sem acrescentar dores a ela, o que significa que a segurança real não vem de um salário, mas da confiança em Deus e em sua direção. Salomão é o exemplo claro de quem buscou essa sabedoria. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, não escolheu riquezas ou poder, mas sabedoria para liderar. E foi essa escolha que o abençoou, trazendo tanto riquezas quanto paz para seu reino. Salomão entendeu que, ao confiar em Deus e na sabedoria divina, ele poderia ter não apenas segurança, mas prosperidade duradoura. Este é um convite para repensarmos nossa relação com o trabalho e vermos além do emprego tradicional, entendendo que a verdadeira independência financeira vem de uma confiança fundada em Deus. Agora, pense em sua vida. O que significa segurança para você? É depender de um emprego? É temer a perda de uma renda fixa? Salomão nos ensina que, em vez de depender apenas de um emprego, devemos buscar a sabedoria divina que nos capacita a tomar decisões inteligentes. Trabalhar é importante, mas viver com medo de perder o emprego é viver com uma falsa sensação de segurança. Em vez disso, devemos aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós, a investir e a construir um caminho de prosperidade que não dependa apenas de um emprego. Talvez seja hora de abandonar essa âncora e buscar algo maior, uma vida de confiança em Deus e na sabedoria que Ele nos concede. Como Salomão, podemos pedir a Deus direção para nossas finanças, nossas carreiras e nossos investimentos. Isso significa ter uma visão de longo prazo, uma mentalidade de milionário que entende que a segurança está nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. Assim, nossa segurança financeira será garantida não pelo trabalho, mas pela confiança em Deus. Buscar riqueza apenas por status ou ganância é um caminho perigoso, e a Bíblia nos adverte sobre isso. Em 1 Timóteo 6:10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a riqueza se torna um objetivo sem um propósito maior, ela rapidamente perde o sentido e nos afasta de Deus. A verdadeira prosperidade vem quando o dinheiro é uma ferramenta para cumprir um propósito. A riqueza sem uma intenção guiada por Deus pode nos fazer cair em armadilhas e esquecer os valores que realmente importam, nos deixando vazios. Daniel é um grande exemplo de alguém que nunca colocou a riqueza como prioridade em sua vida. Mesmo quando foi levado como prisioneiro para a Babilônia, ele manteve um propósito firme e não comprometeu seus valores por status ou ganho material. Seu foco sempre foi servir a Deus e viver com integridade, o que o levou a posições de grande influência e prosperidade, mesmo em terra estrangeira. Daniel mostra que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens que possuímos, mas no impacto que causamos e na integridade com que vivemos. Talvez você também sinta que a busca por dinheiro dominou sua vida. Mas se pergunte: por quê? Qual é a verdadeira razão para querer mais dinheiro? O dinheiro em si é uma ferramenta, e sem um propósito maior, ele perde seu valor. Daniel nos lembra que, ao nos mantermos focados em Deus e em um propósito divino,
a prosperidade e a independência financeira se tornam uma consequência natural. Essa mentalidade permite que você invista com mais sabedoria e construa uma riqueza que vai além do material. O segredo dos ricos e da verdadeira prosperidade está em alinhar seus recursos com um propósito maior. Não deixe o dinheiro ser o senhor de sua vida, mas faça dele um servo para cumprir o que Deus tem para você. Daniel alcançou independência financeira e respeito porque nunca deixou de servir a Deus. E você, está pronto para mudar a forma como vê o dinheiro e começar a construir uma verdadeira riqueza guiada por um propósito? A generosidade é um princípio bíblico que traz mais bênçãos do que muitos podem imaginar. Quando vivemos apenas para acumular, caímos na armadilha da pobreza espiritual, apegando-nos ao que temos e temendo perder tudo. Jesus nos ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber, de Atos 20:35. E isso não se trata apenas de dinheiro, trata-se de tempo, amor e atenção. A generosidade nos liberta dos laços da ansiedade financeira e nos permite experimentar uma liberdade que vai além do material. Dar é, em si, um ato de fé, pois reconhece que Deus é nosso verdadeiro provedor. Abraão é um exemplo notável de generosidade. Em um momento crucial, ele decidiu oferecer a melhor parte da terra a seu sobrinho Ló, mostrando que confiava em Deus e não nas posses materiais. Abraão entendeu que o ato de dar não diminuiria suas bênçãos, mas as multiplicaria. Ele sabia que sua prosperidade vinha de Deus, e por isso podia se desapegar dos bens sem medo. Esse gesto de generosidade não apenas o abençoou, mas também reforçou seu relacionamento com Deus, demonstrando sua fé e confiança nele. Talvez você também ache difícil se desapegar do que possui, preocupado em perder o controle financeiro. Mas pense na generosidade como uma semente que você planta, uma atitude que, no momento certo, traz de volta frutos multiplicados. Quando damos com alegria, seja quem for, estamos seguindo o caminho da prosperidade divina. A Bíblia nos ensina que a mão que dá é a que recebe. Quanto mais você compartilha, mais espaço abre para que Deus abençoe sua vida com abundância. A generosidade, então, não é apenas uma ação, mas uma mentalidade de riqueza e prosperidade. Abraão entendeu isso e foi abençoado em todas as áreas de sua vida. Agora, imagine o que poderia acontecer se você vivesse essa mesma verdade, confiando em Deus como sua fonte e dando de coração. Quando reconhecemos que Deus é o dono de tudo, podemos viver com um espírito desapegado e experimentar a verdadeira liberdade financeira. A sociedade moderna costuma medir o valor das pessoas pelo que elas possuem, mas a Bíblia nos adverte que a verdadeira identidade não pode ser encontrada nas riquezas. Jesus ensinou que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens, de Lucas 12:15. Confiar nas riquezas para definir seu valor é construir sua vida em um terreno instável. As posses vêm e vão, mas nossa identidade em Deus é imutável e eterna. Quando você entende que seu valor está em Deus, não precisa mais de bens materiais para se sentir seguro e valorizado. Salomão, um dos homens mais ricos e sábios da Bíblia, entendeu isso. Ele viveu cercado de luxo e poder, mas sabia que nada disso era o que realmente importava. Em Eclesiastes, Salomão reflete sobre a vaidade das riquezas e conclui que o verdadeiro valor está em temer a Deus e seguir seus mandamentos. Salomão nos ensina que a segurança e a paz não vêm da acumulação de bens, mas de uma conexão com o Criador. As posses são passageiras, mas a sabedoria e a espiritualidade são riquezas eternas. Pense nas vezes em que você pode ter buscado valor em algo que possui,
como o carro que dirige, a casa que tem o seu saldo bancário. Essas coisas trazem conforto, mas não podem dar propósito e felicidade. Deus nos criou para sermos muito mais do que donos de bens materiais. Nossa identidade como filhos de Deus é o que nos torna valiosos. Ao depositar sua confiança em Deus, você começa a construir um império financeiro que vai além do visível, algo que ninguém pode roubar ou tirar de você. Como Salomão, você pode começar a ver a riqueza pelo que ela realmente é, uma ferramenta, não uma identidade. Quando aprendemos a ver nossas posses como recursos temporários, podemos desfrutar de uma paz duradoura e verdadeira. No final, a prosperidade genuína reside em saber quem você é em Deus, não no que você possui. Isso muda tudo e é o primeiro passo para viver uma vida verdadeiramente abundante e de liberdade financeira. Educação e aprendizado são chaves poderosas para a liberdade financeira, mas com que frequência negligenciamos essa verdade? A Bíblia nos ensina que o sábio ouve e cresce em conhecimento, de Provérbios 1h05. A busca pelo conhecimento é essencial para quem deseja prosperar. E isso não se limita à educação formal, trata-se de adquirir sabedoria, aprender a administrar as finanças e entender como o dinheiro pode trabalhar a nosso favor. Quem investe em conhecimento está construindo uma base sólida para o futuro. Daniel é um exemplo bíblico inspirador de alguém que valorizou o aprendizado, mesmo em um ambiente estranho e hostil. Na Babilônia, ele se dedicou ao estudo e rapidamente se destacou entre os sábios. Daniel entendeu que a educação não apenas abria portas, mas era uma forma de honrar a Deus. E como resultado, ele foi considerado 10 vezes mais sábio que todos os outros. Isso mostra que, ao buscar o aprendizado com diligência, colhemos frutos que nos diferenciam e nos aproximam da verdadeira prosperidade. Talvez você pense que a educação é algo caro ou fora do seu alcance, mas lembre-se, o aprendizado vai além da sala de aula. Com a tecnologia, temos acesso a um mundo de informações, desde gestão financeira até investimentos inteligentes. Quando nos propomos a aprender continuamente, estamos na verdade nos preparando para alcançar a independência financeira. É como plantar sementes de conhecimento que em breve trarão frutos de riqueza e estabilidade. Como Daniel, é hora de você investir em si mesmo, explorar novas formas de educação e abrir sua mente para o que Deus tem a lhe ensinar. Negligenciar o aprendizado é uma armadilha na qual muitos caem, mas você pode escolher seguir o caminho do crescimento. Cada novo conhecimento te aproxima da liberdade financeira e da capacidade de fazer o dinheiro trabalhar para você. E assim, com Deus guiando cada passo, você verá como as portas da prosperidade se abrem. A excelência é um princípio divino que gera frutos duradouros. Fazer algo pela metade, sem compromisso, é uma armadilha que impede a prosperidade. Colossenses 3:23 nos instrui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Quando nos dedicamos com excelência, não apenas nos destacamos, mas também oramos a Deus. A excelência no trabalho, nos relacionamentos e na vida é o caminho para uma prosperidade que vai além do dinheiro, é o caminho para uma vida plena e significativa. Daniel é um exemplo claro de alguém que praticou a excelência em tudo o que fez. Ele foi reconhecido por sua competência e fidelidade, tanto que o próprio rei lhe confiou grandes responsabilidades. Daniel não se contentou em fazer o mínimo, ele se dedicou com esforço, e por isso foi elevado a posições de grande influência e prosperidade. Sua excelência o distinguiu em um ambiente competitivo e hostil.
Imagine o impacto que essa mesma atitude de excelência pode ter em sua vida. Não se trata de perfeição, mas de se esforçar para dar o melhor de si. Quantas vezes a preguiça ou a falta de compromisso nos impediram de alcançar nosso pleno potencial? É fácil cair na tentação de fazer o mínimo, mas essa é uma armadilha que só atrasa nosso crescimento. Deus nos chama a ser excelentes, a nos dedicarmos de coração a tudo o que fazemos. Como Daniel, essa postura abre portas e nos coloca em um caminho de prosperidade que apenas a excelência pode proporcionar. Ao praticar a excelência, você não está apenas buscando sucesso financeiro, está criando uma base sólida para todas as áreas da sua vida. Ser excelente é mais do que trabalhar duro, é trabalhar com propósito. É entender que seu esforço tem valor eterno. E como Daniel, você descobrirá que a verdadeira prosperidade vem de se comprometer com o melhor, guiado pela certeza de que Deus recompensa aqueles que honram seus talentos com dedicação e cuidado. Existe uma visão comum de que a riqueza é algo ruim, mas a Bíblia nos ensina que o dinheiro em si é uma ferramenta, nem boa nem má. Deuteronômio 8:18 nos lembra que é Deus quem nos dá o poder para adquirir riquezas. O problema não está no dinheiro, mas em como ele é usado. Se a riqueza é tratada como um ídolo, torna-se perigosa. Mas quando é vista como uma bênção, torna-se um meio para fazer o bem e ajudar nosso próximo. A riqueza, quando guiada por um propósito divino, é uma expressão da bondade e provisão de Deus. Abraão é um grande exemplo de alguém que foi abençoado com muitas riquezas, e ainda assim, manteve uma vida de fé e integridade. Ele não apenas possuía bens materiais, mas usava esses recursos para cumprir a vontade de Deus. A prosperidade de Abraão foi um testemunho da fidelidade de Deus, e ele soube administrar sua fortuna de forma que ela não se tornasse um obstáculo, mas um canal de bênçãos. Isso nos ensina que, quando temos uma visão correta sobre o dinheiro, ele se torna uma ferramenta para alcançar um propósito maior. Quantas pessoas vivem presas na ideia de que o dinheiro é a raiz de todo o mal? Na realidade, é o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si, que a Bíblia adverte como perigoso. Se você vê a riqueza como algo ruim, pode estar limitando as bênçãos que Deus deseja derramar em sua vida. A verdadeira questão é como você usará o que possui. Deus deseja que você seja um bom administrador, alguém que usa os recursos para o bem, para ajudar e para expandir seu reino na terra. Abraão nos mostra que a prosperidade pode caminhar ao lado da fé e da humildade. Quando entendemos que Deus é o dono de tudo e que somos apenas administradores, nos libertamos de visões limitantes sobre o dinheiro. A riqueza então deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade de impactar vidas, um reflexo da bondade de Deus. E você, está pronto para ver a riqueza como uma bênção e uma responsabilidade diante de Deus? A dívida é uma das grandes armadilhas que aprisiona financeiramente muitas pessoas. A Bíblia nos ensina em Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Este conselho nos alerta sobre o perigo de dívidas desnecessárias, especialmente aquelas que surgem da ansiedade de querer tudo no momento. Quando nos endividamos sem propósito, estamos apenas adicionando um peso financeiro e emocional às nossas vidas, algo que nos tira a paz e nos impede de alcançar a verdadeira independência financeira. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, falou sobre a prudência em relação à dívida. Ele nos ensinou em Provérbios que a dívida deve ser assumida com cautela e responsabilidade. Salomão sabia que a dívida em si não é o problema é assumi-la sem um plano claro de como honrá-la.
As dívidas podem ser ferramentas úteis para investir em ativos e crescer financeiramente, mas isso requer sabedoria e disciplina. Endividar-se por impulso é uma porta aberta para a ruína. Se você já passou noites em claro pensando em contas a pagar, conhece o peso que a dívida traz. Dívidas acumuladas sem propósito criam uma angústia constante, e é exatamente isso que a Bíblia quer nos ajudar a evitar. O segredo financeiro dos ricos é usar o crédito de forma inteligente, investindo em coisas que trarão um retorno, como educação, negócios ou propriedades. Fazer o dinheiro trabalhar para você em vez de apenas usá-lo para pagar dívidas é um dos passos essenciais para a liberdade financeira. Pense em suas finanças como um projeto de construção. Cada decisão é um tijolo. Quando acumulamos dívidas sem propósito, estamos construindo sobre areia. Mas com planejamento, cada investimento se torna uma base sólida. Salomão nos encoraja a ser sábios e prudentes, a pensar antes de agir e a lembrar que as verdadeiras bênçãos vêm de uma vida de equilíbrio e propósito. Esse é o segredo para construir riqueza sem se afogar em compromissos sem sentido. A sociedade moderna parece valorizar o trabalho incessante, como se o descanso fosse um luxo para poucos. Mas Deus, em sua sabedoria, nos ensinou a importância do descanso através do princípio do sábado em Êxodo 28:10. Negligenciar o descanso e o equilíbrio é uma armadilha que leva à exaustão, tanto física quanto mental. O descanso é essencial para manter a mente e o espírito em harmonia. Daniel é um exemplo de alguém que valorizou o equilíbrio em sua vida. Mesmo em meio a responsabilidades intensas e pressões externas, ele orava 3 vezes ao dia, mantendo-se conectado a Deus e renovando suas forças. Daniel sabia que excelência no trabalho não significava sacrificar sua paz interior. Pelo contrário, ele encontrou o equilíbrio dedicando-se ao que realmente importava. Essa prática de pausar e se conectar com Deus era sua fonte de força e sabedoria para enfrentar os desafios diários. Talvez você também se sinta pressionado a estar sempre ocupado, como se essa fosse a única maneira de alcançar a liberdade financeira. Mas a verdade é que o descanso renova nossa capacidade de trabalhar de forma inteligente. Negligenciar o descanso não apenas prejudica a saúde, mas também afeta as finanças, pois uma mente cansada toma decisões erradas. Descansar é, em última análise, um ato de fé. É confiar que Deus está no controle e que nosso valor não é medido pelo número de horas trabalhadas. Ao encontrar esse equilíbrio, você descobrirá que o descanso é uma fonte de inspiração e criatividade. Quando descansamos, permitimos que Deus renove nossas forças e nos dê novas ideias. Como Daniel, é possível manter a excelência sem sacrificar a paz. O equilíbrio entre trabalho e descanso é um dos maiores segredos dos ricos e sábios, uma prática que permite prosperar sem perder o sentido da vida. Muitos buscam alcançar a prosperidade financeira confiando apenas em suas próprias forças, mas a Bíblia nos lembra que a verdadeira prosperidade vem de Deus. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Desprezar o poder da fé e a confiança em Deus é renunciar à fonte que verdadeiramente sustenta nossas vidas. Sem Deus, até o esforço mais dedicado pode resultar em frustração, pois é Ele quem nos capacita a ser prósperos em todas as áreas. Abraão, conhecido como o pai da fé, é o exemplo vivo do que significa confiar plenamente em Deus. Ele deixou tudo para trás sem saber para onde ia, simplesmente confiando na promessa que Deus lhe havia feito.
Essa fé inabalável o levou a alcançar não apenas riqueza material, mas uma prosperidade espiritual que impactou gerações. Abraão nos mostra que, ao confiar em Deus, recebemos muito mais do que podemos imaginar. A fé não é apenas um recurso para momentos difíceis, é o fundamento sobre o qual construímos toda a nossa vida. Talvez você também sinta a pressão de resolver tudo por conta própria, mas saiba que depositar sua confiança em Deus transforma essa jornada. A Bíblia nos diz que Deus cuida de nós como um Pai amoroso, e Ele sabe exatamente do que precisamos. Quando entregamos a Ele nossas preocupações financeiras, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Isso não significa não agir, mas agir com a confiança de que Deus está na frente, abrindo portas e guiando nossos passos. Quando aprendemos a viver pela fé, nossa visão de prosperidade muda completamente. Começamos a ver o dinheiro como um meio e não como um fim. Como Abraão, você pode experimentar uma vida de abundância que vai além das posses. A confiança em Deus nos leva a um nível de liberdade financeira que não depende das circunstâncias, mas do nosso relacionamento com o Criador. E essa é uma riqueza que nada pode destruir. Existe um pensamento comum de que a riqueza necessariamente corrompe, mas a Bíblia nos oferece uma visão diferente. Jesus ensinou que as riquezas podem, de fato, ser usadas para fazer o bem e servir a Deus. Em Lucas 16:9, ele aconselha a usar os recursos materiais para fazer amigos e construir algo que transcenda o material. A questão não é o dinheiro em si, mas o coração de quem o possui. A riqueza pode ser uma bênção quando é administrada com sabedoria, justiça e generosidade, refletindo o caráter de Deus. Salomão é um exemplo bíblico de alguém que usou sua riqueza para servir ao povo e honrar a Deus. Ele construiu o templo e fortaleceu Israel, mostrando que as posses, quando bem utilizadas, são uma ferramenta poderosa para abençoar. Salomão sabia que a riqueza não era o propósito final, mas um meio para cumprir o plano de Deus. A Bíblia nos mostra que, em vez de julgar a riqueza, devemos refletir sobre como ela é usada. O dinheiro nas mãos certas pode transformar vidas e trazer uma prosperidade que glorifica a Deus. Pense nas pessoas ricas que você talvez conheça, ou até mesmo nas percepções que você possa ter tido sobre a riqueza. Muitas vezes associamos o dinheiro a comportamentos egoístas, mas não estamos generalizando? Jesus nos ensina que o que importa não é o valor na conta bancária, mas o que está no coração. O dinheiro pode ser um recurso poderoso para mudar o mundo, desde que seja guiado por valores sólidos e princípios divinos. Portanto, em vez de ver a riqueza como algo ruim, veja-a como uma oportunidade de servir. Salomão nos inspira a ver a prosperidade com uma nova perspectiva. Ao buscar a sabedoria e usar o dinheiro para o bem, ele nos ensina que a verdadeira riqueza reside em viver com propósito e generosidade. É possível ser próspero e justo, abençoando a vida dos outros e espalhando o amor de Deus. E agora, imagine o impacto que você também pode ter ao transformar sua visão sobre a riqueza e usá-la de acordo com a vontade divina. Você chegou até aqui, absorvendo cada ensinamento bíblico sobre as armadilhas financeiras. Agora é o momento de aplicar esses princípios em sua vida, permitindo que a palavra de Deus transforme não apenas suas finanças, mas toda a sua jornada. Cada tópico que discutimos é um convite para mudar sua perspectiva e confiar em Deus como sua verdadeira fonte de provisão e segurança. Imagine a paz e a confiança que virão de viver esses princípios, sabendo que Deus está ao seu lado. E para aprofundar ainda mais nessa sabedoria,
Convido você a assistir ao vídeo Bilionários que eram pobres te ensinam como ganhar dinheiro segundo a Bíblia. Não procure um emprego. Neste vídeo, você verá lições poderosas sobre prosperidade e como homens de fé transformaram suas vidas, mesmo vindo de contextos difíceis. É um complemento essencial para que você entenda ainda mais sobre como Deus deseja te abençoar. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre a prosperidade bíblica. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida.